Pastor Denilson é um amigo de muitos anos. Lembro que quando cheguei ali na Igreja Batista do Rio da Prata, Pastor Denilson foi acamado por uma enfermidade e ele estava assumindo o ministério aqui, e eu ligava sempre para a casa dele e os filhos dele falavam assim: já sei, é o irmão Marcos Vinícius, vou chamar meu pai. E isso a gente fazia constantemente. E sabe, irmãos, Deus ele colocou no meu coração, assentou no meu coração, mesmo antes de eu ir para um seminário, esse desejo de cuidar de vidas. Eu olho muito para o ministério de Jesus. Jesus, ele, no seu ministério, Jesus ele se importava com pessoas. O ministério dele foi envolvido com pessoas, com famílias. Jesus cuidou da família de Lázaro, de Marta, de Maria. Jesus ele cuidou de pessoas que tinham necessidades como eu e você tem. Em 2 momentos só que eu vejo Jesus se envolvendo com algo administrativo, que foi a questão se era lícito pagar imposto a César ou se não era, e a questão do templo, que ele entra e vê aqueles homens explorando a fé das pessoas ali, ele bota aquelas pessoas para fora. Mas fora isso, a palavra de Jesus era: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Denilson, o que queres que eu faça? Mesmo ele conhecendo a necessidade de Denilson, ele pergunta. E sabe, meus irmãos, a Igreja Batista da Água Branca, uma das coisas que me chama muita atenção aqui, que me impulsionou a estar com os irmãos também, foi o Ministério de Família. Eu lembro que vim pregar aqui em uma certa ocasião e eu preguei que não havia maldição para aqueles que tinham Jesus como seu Senhor e seu Salvador, baseado no texto de Ezequiel. E depois disso o irmão me convidou para vir aqui falar para as famílias, e assim nós temos tido essa oportunidade. Há uma preocupação muito grande da Igreja Batista da Água Branca com as famílias da igreja. Há uma preocupação muito grande. Eu pouco conheço as pessoas, as famílias aqui, estamos chegando agora, algumas famílias já estamos se familiarizando, mas pouco conheço a particularidade de casais, a particularidade de famílias, a gente não conhece, O pastor da igreja é o pastor Denilson. Talvez nem o pastor Denilson conheça, toda a particularidade das famílias. Mas uma verdade, ela precisa ser dita. Para você conviver em família, esposo, esposa, marido e mulher, há algumas questões que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar buscando a direção de Deus, a orientação de Deus, para como nós vamos sobreviver a um mundo onde o divórcio se tornou natural, onde o divórcio se tornou normal. É muito fácil hoje você se divorciar, é muito rápido, E pessoas estão trocando de esposa, de esposo, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de situação que venha constrangê-la a mudar de relacionamento. E o que me chama muita atenção nesses últimos tempos são relacionamentos, não relacionamentos novos, mas relacionamentos de 20 anos, casais com mais de 20 anos, se separando, procurando entender que deve viver um novo tempo na sua vida, um novo relacionamento. E isso nos causa preocupação como Igreja de Cristo. Não como instituição, mas como Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não pode se adequar a essas verdades. A Igreja de Cristo, ela tem que anunciar que Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus que restaura. Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós professamos a nossa fé, é o Deus que Ele pode transformar, é o Deus que Ele pode restaurar. Eu, particularmente, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já vi situações, às vezes, da família entender que deveria se separar e
por um milagre de Deus, essa família está até hoje unida pelo poder de Deus. Sabe, meus irmãos, lares, eles têm se esfacelado pela má formação. A má formação tem esfacelado lares. A má formação. O plano de Deus para a família, ele se cumpre facilmente quando os casais usam um conceito chamado conta bancária emocional. O que é isso, pastor? É semelhante a qualquer conta bancária. Só é possível sacar de uma conta quando ela tem fundos. Sabemos o que acontece quando fazemos mais saques do que depósito. Acabamos ficando no vermelho. E isso aplica-se ao relacionamento conjugal. Se a única coisa que você faz é tirar o que puder, sem contribuir primeiro para o bem-estar do seu cônjuge, não pode esperar algo positivo do seu casamento. Você não tem como. Se você usa esse conceito na sua vida de só sacar da sua conta e não fazer depósito, o que vai acontecer? Você vai ficar no vermelho, você vai ficar negativo. E não é diferente no relacionamento conjugal, aonde a gente só saca, a gente só exige, a gente só cobra, a gente só retira, a gente só suga o nosso cônjuge. E nada em troca, e nada em troca. Sabe, meus irmãos, aí quando isso acontece, aí vem a brecha que os nossos muros começam a ter para o inimigo trabalhar no nosso negativo. E de que maneira é isso, pastor? Que isso acontece quando você não investe no teu casamento, quando você não investe no teu relacionamento. Aí, meus irmãos, vem a prostituição, vem o adultério, vem as redes sociais pornográficas, quando o marido ou a esposa espera o marido dormir, ou a esposa, ou o marido espera a esposa dormir, ou a esposa, e vai lá para onde? Por quê? Porque ele não tem como, desculpe, pastor Denilson, a expressão muito clara, quando você vai procurar a esposa ou o esposo, mas você não dá nada em troca, você só quer simplesmente usufruir daquela pessoa. E o carinho durante o dia, e eu te amo, e abrir a porta do carro, e andar de mão dadas, e um bom dia, amor, Deus abençoe, nada. Aí chega a noite, você com muita cara de pau, você quer ter uma boa noite de um relacionamento com a sua esposa. Como? Como? Não existe como, meus irmãos. A conta bancária emocional do casal, ela precisa ser cuidada. Você precisa investir no seu relacionamento, no seu casamento, para que o seu casamento perdure pela graça e pela misericórdia de Deus. Pela graça e pela misericórdia, meus irmãos. É fácil? Não, não é fácil. Certa vez, agora não muito tempo, a Vânia foi no encontro de mulheres e ficou 2 dias fora, e aquilo foi muito ruim para mim, que a gente está acostumado a conviver muito, sempre junto, o dia todo, trabalhamos junto. E aí, quando ela voltou, aquela coisa toda, e toda vez que, no decorrer da semana, né, eu desligava o telefone, te amo, uma mensagem, te amo. Ela falou assim, vou passar mais alguns dias fora para que isso aconteça frequentemente. E é verdade. Às vezes a gente se perde, meu irmão, mas aí quando a gente está distante, né, pastor Denilson? Aquela costelinha ali, né, irmão? Juntinho da gente, e aí você sente falta. Eu já falei isso, o cachorro do meu lado, o cachorro dormiu comigo 2 dias. Foi, sai para lá, rapaz. E ele na cama. E ela falou, vou passar mais alguns dias fora. Investir no casamento, meus irmãos. Um simples te amo, né, irmãs? Como isso agrada o coração, como isso alegra. É investir no seu casamento, é investir no seu relacionamento. A igreja ela tem feito a parte dela, meus irmãos. Todo terceiro domingo tem o culto da família, mês de maio, programação para a família. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos investir no nosso casamento, no nosso relacionamento, para que esse casamento perdure até quando, meus irmãos? Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Sabe, meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite algumas atitudes que podem ajudar
a encontrar a segurança emocional do seio da família. A primeira está lá em Marcos, no capítulo 9, no verso 23, quando Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe, meus irmãos, a maturidade, ela não está em ter um céu sem tempestade, mas é sobreviver a elas. Nós passamos por tempestades na nossa vida, mas a grande questão é a gente poder sobreviver a essas tempestades, que o casal passa, todo casal aqui passa, toda a família passa, mas a gente precisa aprender a sobreviver a elas. Jesus vai dizer justamente isso: tudo é possível ao que crê, tudo é possível. Pare de rotular seu casamento, pare de pensar que o seu casamento é problemático. Tem pessoas que vivem dizendo isso, né? Proferindo isso com seus lábios: o meu casamento é problemático, né? O meu marido é problemático, a minha esposa é problemática. Sabe, meus irmãos, usa a sua boca, os seus lábios para abençoar o seu esposo, abençoar a sua esposa. Tudo é possível para aquele que crê. Irmãos e irmãs, precisamos ter cuidado. Vamos parar de rotular o nosso relacionamento, vamos bem dizer o nosso relacionamento. A minha família é bênção, é isso que você precisa dizer. O meu marido é bênção, a minha esposa é bênção. É parar justamente de rotular, dizer que o teu relacionamento, o teu casamento, ele é problemático. Pergunte-se: eu tenho um bom casamento com alguns momentos problemáticos, ou tenho um casamento ruim com uns poucos momentos agradáveis? Precisamos fazer essa análise. Como está o nosso casamento? Como está o nosso relacionamento? Tudo é possível para aquele que crê. É possível, meus irmãos. Deus, ele tem poder. Justamente, quando ele fala isso, Jesus quer dizer o seguinte: olha, confie em mim incondicionalmente, consagre a tua família, consagre a tua casa, consagre o teu casamento diariamente a mim. Sabe por quê? Porque você vai justamente mudar a tua visão sobre aquilo que eu te dei, sobre a mulher que eu te dei, sobre o esposo que eu te dei. É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos, é isso que ele quer. A gente precisa justamente investir no nosso relacionamento conjugal, entendendo justamente isso. Tudo é possível para aquele que crê. Existe ainda uma segunda atitude, está lá em Mateus, no capítulo 7, verso 12. Em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Vou repetir: em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe faça. Você quer ser bem tratado, minha irmã? Trate bem o seu esposo. Esposo, você quer ser bem tratado? Trate bem a sua esposa. É uma questão recíproca de você entender que você tem que tratar. Aquilo que não querem que faça com você, não faça com o outro, não é isso? E no casamento não é diferente, meus irmãos. No casamento não é diferente. O grande problema é que a gente quer se adequar àquilo que o mundo tem ditado, essa modernidade, aonde tem corrompido os bons costumes. E isso tem adentrado as nossas igrejas, a normalidade, tudo é normal. Não, não é normal. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite, consciente disso, não é normal. Não é normal. Se você quer ser bem tratado pela sua esposa, trate bem a sua esposa. Se você quer ter uma companheira, seja companheiro da sua esposa. É isso, meus irmãos, é isso, atitudes que vêm a tratar o relacionamento conjugal. Em vez de pensar no que você quer receber, comece a olhar para o seu casamento na perspectiva do que você pode dar. Ouvimos muitos no tempos de hoje dizerem que casaram com pessoas erradas, mas não, você não casou com pessoas erradas, com a pessoa errada. A verdade é que cada um parou de ser a pessoa certa. Percebe? Porque no namoro tudo é festa, no namoro tudo é lindo,
No namoro tudo é flores, mas vem o dia a dia, vem as dificuldades, as privações. Famílias têm passado privações. Aí você começa a entender, devido à crise que está acontecendo, eu não sei, como eu falei, eu não conheço as famílias da igreja, mas essa foi a palavra que o Senhor assentou no meu coração para essa noite. Entende? Você não casou com a pessoa errada, você deixou de ser a pessoa certa. Por quê, pastor? Porque as suas atitudes não estão conduzindo com aquilo que você se colocou, se você se prontificou no dia do casamento, que você estaria junto na doença, na enfermidade, na alegria. É isso que o pastor, quando celebra o casamento, né, pastor? É isso as palavras. E ali você se compromete. Mas no decorrer do tempo, com o desgaste, com as dificuldades, você começa a dizer o seguinte: nossa, casei com a pessoa errada. Não, você deixou de ser a pessoa certa. Você deixou de ser a pessoa certa. E aí você começa a olhar para outras pessoas, você acha que com uma outra pessoa você vai ser mais feliz, que aqueles problemas não vão acontecer, que nada, meus irmãos. Tem um amigo que ele fala o seguinte: só muda de endereço, meus irmãos. Só vai mudar de endereço. Entendeu? E aí você começa a, como eu falei no início, a dar brecha, começa a deixar o teu muro com brechas. E aí vem aquelas piadinhas no meio do trabalho, aquelas sutilezazinhas do inimigo no seu ouvido: oxe, você está bonita hoje, irmã? Você fez o cabelo, você está com óculos diferentes, você está mais... Aí você começa, o teu ego começa a inflar, começa, né? Ou então o rapaz, né? Nossa, você está assim, está assado, aí você já está mal em casa, as coisas já não andam bem. É o inimigo olhando as brechas do teu muro. Quantos estão com brechas no muro nessa noite? Em nome de Jesus, tampe a sua brecha, meu irmão. Em nome de Jesus, tampe a sua brecha do seu casamento. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Tampe as brechas do muro do seu casamento, porque o inimigo, ele sonda, ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor e ele está buscando a quem possa tragar. Quem possa tragar. Qual é o lar que ele vai destruir? Ele não destrói duas pessoas, ele destrói mais, porque existem filhos, a família. E aí você vai ver justamente as coisas se desmoronar. Por quê? Porque você não tampou a brecha do muro do seu casamento, do seu relacionamento. Antes do casamento, meus irmãos tinham cuidado de ser melhores namorados. Depois do casamento, acho que não precisa fazer nada de especial um para o outro. E isso vai justamente gerando um comodismo muito grande no nosso relacionamento, uma acomodação. E aí começa a aparecer as dificuldades da convivência. Mas existe ainda uma terceira atitude: ore, ore. Segunda Crônicas 7,14, Deus promete que se buscarmos com humildade em oração, Ele nos ouvirá, perdoará e sarará as nossas feridas. A oração, meus irmãos, toda crise no casamento, ela tem um fundo espiritual. Toda crise no casamento tem um fundo espiritual. Quando se negligencia a vida de oração, quando deixa de buscar a orientação do Pai, o auxílio do Pai. Meus irmãos, como eu clamo pelo auxílio do Pai, como eu preciso do auxílio do Pai, que de mim mesmo nada posso, mas quando a gente clama, quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente curva o nosso coração e a gente começa a buscar: Senhor Deus, eu preciso da minha família, eu preciso do meu lar, Senhor. Meus irmãos, é o Senhor, com certeza, Ele cuida. Ele dá justamente a segurança que você precisa. Ele te dá condição para prosseguir mais 1 milha, mais 2 milhas. E você vai ver que realmente é pelo auxílio do Senhor, não por nós mesmos. Toda crise no casamento, ela tem um fundo espiritual. O mal parece ter sucesso com a ajuda de muitos maridos e esposas que esqueceram completamente do objetivo divino para o casamento. Hebreus 13, verso 4, o matrimônio deve ser digno de honra. O matrimônio deve ser digno de honra, meus irmãos.
quando nós perdemos isso de vista, esquecemos essa verdade bíblica na nossa vida, e muitos casamentos, meu irmão, têm falido porque perderam o temor divino. Perderam o temor divino. Cada um faz o que acha bem aos seus olhos e acaba vivendo uma vida totalmente longe daquilo que o Senhor tem, que é o matrimônio. Ele deve ser digno de honra. Uma quarta atitude, meus irmãos, é uma comunicação cheia de graça. Provérbios 25, no versículo 11, capítulo 25, verso 11. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Meus irmãos, a língua, ela semeia a mágoa. A língua semeia a mágoa. Guarde isso com você. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Como a língua, ela semeia a mágoa. Quantos casais tristes, esposas tristes, pela língua do seu esposo, por aquilo que ele proferiu no momento que ele não pensou. É um relacionamento, é uma comunicação cheia de graça. Comunicar com graça, meus irmãos, em situações quando o cônjuge que nos diz algo que não gostamos, é responder de maneira que a pessoa não merece. Isso é uma comunicação cheia de graça. Por mais que você não gostou daquela fala do esposo, da esposa, mas é você responder diferente, mesmo que ela ou ele não mereça aquela resposta. Essa é uma comunicação cheia de graça. Se não houver isso no relacionamento conjugal, no seio da família, não vai haver unidade de corpo, não vai haver unidade, meus irmãos. Sabe por quê? A gente vai viver aquele... Ele deu, eu vou dar também. Ele falou, eu vou falar também. E aí o que acontece? Acontece justamente a destruição. Acaba o respeito. Acaba o respeito. Certa ocasião, uma pessoa foi morar próximo a um pastor amigo, uma família da igreja. E aí ele, compartilhando comigo, aquela família da igreja onde ele era pastor, ele comentando comigo as discussões que aquele casal tinha. Pastor, o nível de palavrões, um xingava o outro. Membros da igreja dele, pastor, imagina, morava em cima da casa, lá próximo dele. Lá. E eu fico pensando, meus irmãos, o que é isso? Há uma comunicação cheia de graça na vida desse casal? Não há. O respeito se perdeu. O respeito se perdeu. Não há mais aquela questão de você entender que ela foi a esposa que o Senhor te deu, ele foi o esposo que lhe deu, e aí você começa a viver justamente dessa forma. Nós devemos ser proativos, meus irmãos, e não reativo. Devemos ser proativos no nosso relacionamento e não reativo. O grande problema hoje é que as pessoas querem ser muito mais reativo do que proativo, quer reagir. Aquilo que faz com você, você quer fazer de uma maneira mais forte, de uma maneira pior. E aí, justamente, você nunca vai conseguir ter uma comunicação cheia de graça. Uma comunicação cheia de graça. Existe ainda uma quinta atitude. Nós precisamos ser aliados íntimos, meus irmãos. Lá em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Uma curta sentença bíblica foi pronunciada por Deus. Antes que o casal venha a se unir, a orientação divina é deixar. Há uma orientação divina. Deixe seu pai e sua mãe. Há hoje uma crise em muitas famílias, porque justamente essa questão do deixar. Obrigado, irmão. Essa questão de deixar tem sido esquecida por alguns, mas essa sentença curta bíblica, ela é pronunciada pelo Senhor
antes que o casal venha se unir, a orientação é deixar. E quando nós não deixamos, meus irmãos, nós trazemos para os nossos relacionamentos, para a nossa família, alguns costumes que nós tínhamos quando éramos solteiros, quando morávamos com a nossa família de origem. E vocês sabem que nem sempre nós temos boas orientações quando viemos de algumas famílias que trazem problemas. Eu, particularmente, o meu pai era militar, meu pai era do norte, e meu pai era uma pessoa muito rude, muito rude. Nós éramos 10 filhos. E a minha mãe, para os irmãos terem ideia, a minha mãe, ela foi ter uma identidade com 40 anos de idade. Ele entendeu que ela não tinha que trabalhar, não tinha que ter documento. Essa era a mentalidade dele. Que ela tinha que viver só para casa e para os filhos. E ele poderia fazer o que ele bem queria na vida dele. Viver a vida dele como queria. Eu me caso com Vânia. Eu não devo trazer essas coisas que eu convivi com a criação que meu pai nos deu para o meu casamento. Por quê, meus irmãos? O meu casamento, com certeza, ele vai naufragar. Vai naufragar. Nós não podemos construir uma casa nova em alicerces antigos. É você construir uma casa nova. Uma casa nova. O seu casamento é uma casa nova. A sua família é uma casa nova. O seu pai e sua mãe passaram a ser familiares, não são mais sua família. A sua família é sua esposa e seus filhos. Mas, infelizmente, muitos não entendem esse cuidado que o Senhor, quando orienta, Ele fala, deixar mesmo, meus irmãos. Não é abandonar. Ele não fala de abandono, Ele fala de deixar. Deixa, né? E aí, se a gente não tiver cuidado, né? No início do casamento, poxa, o arroz da minha mãe era mais solto, o teu é meio juntinho, né, pastor? O seu arroz é meio juntinho, da minha mãe era mais solto, o feijão da minha mãe era mais bem temperado. Deixa, meus irmãos, deixa. A ordem do Senhor é deixar. Deixe seu pai e sua mãe, e vocês vão ser uma só carne. Uma só carne. Parece brincadeira, mas são pequenas coisas que às vezes vai trazendo. O que nós falamos? Que a língua semeia o quê? A língua semeia, meus irmãos, tristeza. A língua semeia angústia, às vezes até mesmo numa brincadeira. Então, portanto, você deve deixar seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e ser uma só carne. Essa é uma sentença bíblica pronunciada por Deus antes que o casal venha se unir. A orientação divina é deixar. A unidade do casal, meus irmãos, ela vai além da unidade física, mas também emocional, intelectual e espiritual. Ser aliados íntimos, meus irmãos, é uma mentalidade cultivada dia após dia para que o casamento proporcione cada vez mais felicidade, realizações e contentamento. Isso é ser aliados íntimos. É viver um relacionamento onde nós precisamos buscar investir no nosso casamento, investir no nosso relacionamento, investir no cuidado pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Eu quero concluir justamente essa mensagem que vai dizer o seguinte, eu quero dividir com vocês. Nunca divide nos momentos da escuridão do que Deus disse na luz. Nunca duvide. Às vezes, o momento de escuridão, meus irmãos, de nuvens negras sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nunca duvide o que Deus disse para você na luz. E o que Deus disse está lá em Gênesis 12, verso 3. Ele vai dizer, em ti, família, serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, a sua família é bendita do Senhor. A sua família é bendita do Senhor. Por mais que as trevas tentem tentar escurecer o seu relacionamento, dizer que não tem mais jeito, não duvide do que o Senhor lhe falou na luz. E o que o Senhor lhe fala na luz é justamente isso.
Famílias, vocês serão benditas minha, benditas. Por mais que as adversidades venham, por mais que as lutas venham, mas eu estou com vocês, eu sou com vocês, porque vocês são benditas, é projeto meu. A família é projeto de Deus, meus irmãos. A família é projeto de Deus. Vamos investir, meus irmãos, no nosso casamento, vamos investir no nosso relacionamento. Que você saia daqui nessa noite com essa verdade incutida no seu coração. Preciso depositar mais no meu casamento. Preciso investir mais no meu casamento para que na hora que eu venha buscar, eu tenha saldo positivo. Eu tenha saldo positivo. Te amo, Vânia. E naquele momento, ela está disposta a caminhar comigo, a me ajudar, porque não é preciso. Unidade, meu irmão, não é só sexual, mas a unidade é espiritual. É um ajudar o outro. É o cordão de duas dobras. Quando um estiver caindo, o outro segura. Isso é unidade. Unidade emocional, quando um estiver bem, estiver para baixo. O que está acontecendo, amor? O que houve? Está triste por quê? É um segurando o outro, meus irmãos. Quanto mais depósito nós fizermos, mais rico será o nosso relacionamento. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente. Que o Senhor abençoe cada família da Igreja Batista da Água Branca. Que o Senhor preserve a união. Que o Senhor preserve a unidade das famílias. Que o Senhor esteja com a sua boa mão sobre cada família aqui representada. Amém. Esse hino do HCC 590 é um outro poema maravilhoso, pastor. Veja a letra dele. Podemos ler a letra dele? Olha só. Aqui, pastor. Em Cristo seja o lar edificado, no conselheiro, mestre e salvador, que todo filho cresça consagrado a Cristo, nosso grande Redentor, que no caminho seja acompanhado por nosso Deus, o forte